tarde, pessoal. O tema hoje é pesado, mas vai valer a pena. Olha, hoje eu tô aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, meninas. Eu tô aqui hoje com as minhas pedras, tá? Com os meus cristais. E cada momento, para suavizar a conversa que nós vamos ter hoje, cada momento eu vou pegar uma pedra aqui para me ajudar, tá bom? Olha para você ver a sincronicidade do negócio. Olha para você ver quem está aqui do meu lado. Não! Se tivesse combinado, não dava tão certo, hein? Não, nós não combinamos eu nada. juro que nós não combinamos. Nossa, Cidinha, parabéns. Tá aqui do ladinho. Parabéns para nós que nós estamos in the same... Você queria aprender inglês? We are in the same wavelength. Estamos na mesma vibração. Gente, adoro minhas pedras. Sabe que eu tenho as pedras têm um significado. Eu tenho pedra que eu trouxe lá da montanha Humantay, do Peru. Eu tenho pedra de cachoeira, de tudo cachoeira que eu vou, eu trago uma pedrinha. E eu tenho uma pedra de uma criança, faz alguns anos, um menininho de 3 anos, do nada, ele veio com uma pedrinha e falou, eu quero te dar de presente. E a mãe dele virou e falou, nossa... Ele não faz, assim, ele não interage com as pessoas, ele é difícil, né? Ele é tímido e tal. Então, eu tenho essa pedra com muito carinho. Então, tem um monte de... Todas as minhas têm um significado. A live de hoje é a respeito de um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje, em que a gente está em casa, de quarentena há 5 meses, né? E o que aconteceu nesse período? Muitos dos relacionamentos difíceis que a gente tinha dentro de casa, mas que se restringiam a algumas poucas horas por dia, agora ficaram muito mais intensos por causa da convivência. Então, dados da ONU mostram que 1/3 das mulheres, 1/3, já sofreu ou ainda sofre dentro de relacionamentos abusivos. Então, o nome da nossa live de hoje é Relacionamentos Abusivos. Quem nunca? Não é apenas de homens contra mulheres, a maioria é nesse perfil, nesse formato. Mas, quem nunca, por quê? Eu já passei por relacionamento abusivo. Eu não sabia na época. Hoje eu sei. Porque eu estudei, identifiquei e consegui sair disso. Mas o difícil do relacionamento abusivo é justamente identificar. A gente não sabe. Então, né, Nilce, essa frase, esse complemento aí do quem nunca, que é o que eu acho que é o que chama atenção, né? Porque quando a gente fala em relacionamento abusivo, a gente acredita que é só a forma de violência física do homem contra a mulher. A gente nunca, de maneira geral, as pessoas não observam que existem relacionamentos abusivos não físicos, né, psicológicos, tortura psicológica, e sexuais, né, no caso do estupro, de forçar a ter um relacionamento sexual. E aí, não só necessariamente do homem contra a mulher. A gente tem mulheres que provocam esse relacionamento abusivo. E mais interessante ainda, pessoas adultas se metem no relacionamento abusivo, provavelmente trazem esse relacionamento já dos pais. Então, como foi esse relacionamento? Será que esse pai foi dominador bastante, né? O que essa pessoa traz no seu histórico para repetir esse tipo de relacionamento? Então, é um assunto muito, muito abrangente. Não se prendam só à questão do marido que bate na mulher, né? É um assunto sério. Existem estudos e existe muita gente engajada em fazer com que esse assunto seja mais explorado e essas pessoas que estão no sofrimento consigam se libertar, né? Se curar, vamos dizer assim.
Exatamente. E ultimamente tem se falado muito naquele ditado popular, né? Que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, que hoje não é mais assim. Então, se você for testemunha de um relacionamento abusivo, denuncie, intervenha, porque a gente não pode mais aceitar isso. Bom, eu vou mudar da minha pedrinha lilás para minha pedrinha verde agora, porque eu vou começar a falar das características do relacionamento abusivo. Vou fazer uma listinha para a gente começar a identificar. Então, eu já estou com a minha pedra verde da cura, para curar em mim o que ainda resta de memória dos relacionamentos abusivos que eu já vivi na minha vida. Então, características. Posso falar, garotas? Meninas? Por favor. Vamos lá. Então, uma palavra, a primeira que abre as características dos relacionamentos abusivos, a Cidinha já falou, que é o sofrimento. Então, um relacionamento, a gente sempre entra nele para ser feliz, né? Mas se ao contrário a pessoa encontra sofrimento, já é um alerta, né? Já é um alerta. Tem gente que tem na sua cultura, na cultura familiar, na cultura da região onde mora, juntar amor e dor, até rima, né? Caetano Veloso falava, para que rimar amor e dor, né? Então, o sofrimento dentro de um relacionamento, ele... Sofrimento mesmo, não é probleminha. Probleminha todo mundo tem. Quando tem sofrimento, é um alarme que você já pode pensar. Será que eu estou no relacionamento abusivo? Mais uma característica, a frequência. Os relacionamentos abusivos, eles são cíclicos. Eles não são o tempo inteiro ruins. Tem hora que é bom, tem hora que é ruim. Tem hora que é bom, tem hora que é ruim. E aí a pessoa que é vítima desse relacionamento, porque sempre tem uma pessoa que é mais vítima, um que é mais o abusador, o algoz. Quando a pessoa está nesse relacionamento, é daí que vem a dúvida, será que eu estou ou não estou num relacionamento abusivo? Porque ele é cíclico. Fase boa e fase ruim, fase boa e fase ruim. E a pessoa sempre pensa assim, ele vai melhorar, ela vai melhorar, eu mudo ele, eu mudo ela. Até parece. Outra coisa, qual que é a frequência, sofrimento, a frequência e o escalonamento da violência, ou seja, o aumento da violência. Então, começa com xingamentos. Depois parte para brigas verbais. Depois a pessoa ameaça levantar a mão. Ameaçou levantar a mão, você fica atenta. Sai disso, porque a próxima, essa mão vai descer. Entendeu? O objetivo é tirar o poder da outra pessoa. É tirar a identidade do outro para dominá-lo. A pessoa começa a afastar o outro da família, dos amigos, deixando ele isolado, sem que ele consiga ter forças para sair dessa situação. Outra coisa que acontece, ansiedade, quando o outro está para chegar. A pessoa começa a ficar ansiosa, começa a ficar nervosa, começa a ficar tensa. O outro vai chegar. Estranho isso, né? Você não pode ficar à vontade? Por que será? Né? Dependência financeira ou emocional. Isso daí é a maior causa de relacionamento abusivo, né? Quando um utiliza do poderio econômico para manter o outro sob o jugo dele. E dependência emocional não é diferente. Mudança de comportamento das pessoas quando o fulano tá para chegar, então todo mundo já se arruma, se ajeita, para de conversar sobre isso, sobre aquilo, porque tem limitações, né? O outro impõe limitações, isso pode, aquilo não pode, então fica todo mundo mudando de comportamento quando alguém tá para chegar, pode levantar o alerta. Confusão mental do abusado acontece, insegurança, a falta de esperança de que o outro mude, que o outro fique iludindo que vai mudar, que vai mudar. Para que mudar uma coisa que é boa, né? Só se muda o que é ruim. Vê bem? Ele quer se tornar o centro da vida do outro e consegue. Tenta mudar o comportamento do outro. Proíbe que o outro faça certas coisas, que vá em certos lugares, que se vista desse jeito ou do outro jeito, que tenha o cabelo do jeito que quer.
entendeu? Fica tentando moldar do jeito dele. A gente trazendo, né, essa questão do relacionamento abusivo, né, colocando em cima dessa questão, olhar sistêmico, porque quando a gente olha, né, considerando somente essas características, a gente enxerga o abusador como o algoz, puro e simples, né? Aquela pessoa que está ali fazendo maldade para satisfazer ali os seus desejos, né? Quando a gente coloca o olhar sistêmico né, em cima dessa questão, a gente consegue perceber que, na realidade, nessa relação, as duas pessoas elas estão doentes, né? As duas pessoas precisam ser cuidadas. Um, porque precisa desse controle, precisa dessa manipulação para se sentir forte, para se sentir visto, para se sentir reconhecido. E o outro que precisa ter essa pessoa que controla, essa pessoa que domina, né? Então, as duas pessoas precisam de cuidados, né? A gente vai de encontro com o amor que cura e o amor que adoece, né, no sistêmico. Porque o amor, e aí a gente vai lembrar, já falamos isso em outra live, num relacionamento, o amor não é o essencial, né? O essencial é a ordem de como que vai acontecer esse relacionamento. Então, quando uma mulher, aqui a gente vai dar o exemplo de casal hétero, mas isso funciona para todo tipo de relacionamento, é como eu falei, inclusive o relacionamento de pais e filhos. Quando um casal, ele dentro desse relacionamento, um quer consertar o outro, aí já começa a dar ruim, né? Porque o que precisa ser consertado? Né? Eu amo tanto, olha como eu sou boa, né? Eu estou fazendo de tudo para consertar ele, e só eu estou do lado dele, e eu vou, né? E se eu não der esse amor, ele não vai melhorar, ele não vai se curar, não vai... Enfim, é onde começa todo o emaranhado, não tem como dar certo. Né? É como a Mara falou, são duas pessoas precisando de cura. E aí é o amor que adoece que prevalece, né? Em nome do amor, mas o que é em nome do amor? Né? Nunca vai. Se a gente não tiver esse olhar, né, do cuidado, se a gente não procurar ajuda para entender de onde vêm, né, essas questões que me coloca dentro de um relacionamento como esse, quando eu conseguir sair desse relacionamento, eu vou cair em outro, né? Correndo risco, inclusive, desse relacionamento ser mais agressivo do que o primeiro, né? Quando nós estamos dentro de um relacionamento como esse, não tem como a gente sair desse relacionamento e encontrar um outro saudável se antes eu não procurar ajuda, né? Eu não procurar entender o que me leva a agir com o outro de uma forma que eu acredite que eu tenha condições de salvá-lo, de curá-lo, de mostrar para ele qual é o melhor caminho, e para isso eu uso de todas as estratégias, né? Eu não tenho limites. E também quando eu aceito que o outro tenha esse poder sobre mim. Não tem como a gente sair de um relacionamento como esse sem procurar ajuda, né? Aí a gente precisa de ajuda psicológica, a gente precisa de ajuda terapêutica, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se olhar com amor antes de qualquer coisa, né? Porque tanto um quanto o outro, dentro de um relacionamento como esse, a pessoa se vê com menos valia, né? Ela se enxerga como uma pessoa que, se ela não tiver aquele comportamento, a outra pessoa não vai gostar dela, a outra pessoa não vai ter amor por ela. Então, ela se sujeita a esse tipo de relacionamento, né? Independente do quão difícil ele esteja. É isso aí. E aí acaba gerando na pessoa que está sendo abusada culpa, vergonha, mal-estar.
A pessoa vai se fechando, vai se anulando, ela não sabe mais do que ela gosta, ela vive a vida dela em função do outro. Quem está de fora olha para uma relação dessa e fala assim, gente, não é possível que essa pessoa que está sofrendo, né, os maus tratos, vamos dizer assim, que ela permita, que ela aceite. Como é que ela não reage? Gente, é muito difícil. Primeiro, que quem está dentro dessa relação, ela não consegue enxergar que ela está dentro de um relacionamento abusivo. Já começa por aí, exatamente por conta desses sentimentos que a Nilce acabou de dizer, né? A pessoa, ela começa a ter, assim, né, esses sentimentos de que ela não pode, de que ela não consegue, de que ela não vai dar conta, de que ela merece ter aquele tratamento porque eu fiz alguma coisa que o meu parceiro não gostou. Tudo isso, né, vai gerando na pessoa esse sentimento de que tá bom assim, eu mereço estar nesse relacionamento. Sou eu que estou fazendo alguma coisa para que o outro reaja assim, né? Então, a gente precisa, quando nós Veja que estamos... isso não é uma atitude tão passiva assim, né? Exatamente. Quando a gente está diante de uma pessoa que está sofrendo dentro de um relacionamento como esse, o julgamento só vai piorar ainda mais a situação da pessoa, A pessoa não né? precisa de mais crítica ainda, ela já se critica Não, demais, né? o sofrimento já é atroz o suficiente, mesmo porque quando ele tem, né, esse lapso de consciência de que alguma coisa está errado, ela ainda se sente sem forças para fazer alguma coisa para ir contra toda essa energia, né? Então, se eu estou ali vendo alguma coisa, eu preciso prestar atenção. O que é que eu posso fazer para, de repente, fazer com que ajudar essa pessoa a tomar alguma atitude? Mas lembrando sempre que a decisão vai ser sempre dela, né? Não vai ser com as minhas críticas que o outro vai conseguir fazer alguma coisa, né? Vai muito além só da vontade. Mas eu vou pôr uma lenha na fogueira aí. Você sabe que eu gosto Vamos lá. dessa lenha na fogueira, né? A Mara é a nossa amorosidade aqui do trio, né? E eu sou a do garfinho do diabinho, A pimentinha. porque só existe um perpetrador porque existe uma vítima, né? Então, por que essa posição de vítima é tão confortável de estar naquele lugar? E aí, gente, eu quero que o pessoal que estiver ouvindo entenda e abra o coração para entender isso. Não que eu esteja dizendo que quem está numa situação dessa... E aí eu imagino aqui, para eu estar formulando esse comentário, aquela mulher que apanha do marido, tá? E a gente volta a falar que não é só isso, né? Tem aquela aqui, como a Nilce exemplificou, eu não vou em tal lugar, eu não posso ir a tal lugar, eu não posso ter determinados amigos, porque meu marido não gosta, né? Mas essa pessoa, se a gente começar a olhar para ela mais amplamente, vamos dizer assim, ela se coloca no lugar de vítima, porque, principalmente, ela não se conhece, ela não tem, né, ela não tem essa força que vai fazer levar a vida de dizer, não, eu gosto daqueles amigos e eu vou recebê-los e eu vou conviver com eles, e não vai ser essa pessoa, por mais amor que eu tenha, vamos imaginar o amor que cura, eu não vou me permitir passar por essa situação. Então, eu vou cutucar aquelas pessoas, as vítimas, que estão confortavelmente no lugar de vítima. Como que é isso? Né? Porque essa vítima, ela também se coloca numa situação de dominação para com o perpetrador. Isso tudo inconsciente, tá, gente? Lógico que não é uma coisa... E aí, por isso que demanda um trabalho, uma terapia, um acompanhamento psicológico, ou abrir uma constelação que seja, para a pessoa entender. Mas aí volta naquele primeiro, que a gente vem insistindo desde o começo, o autoconhecimento.
o que essa pessoa quer, para onde ela vai, quem sou eu, o que eu gosto, né? E a gente vai, aqui, quando a Nilce diz, quem nunca, eu passei por um relacionamento abusivo, a ponto de quando eu comecei a me trabalhar, a terapeuta virou e falou assim, quem é você? Você sabe que cor que você gosta? Porque você gosta de rosa, mas o marido gosta de azul, a filha gosta de verde, o cachorro gosta do marrom. Sabe o que vai ter rosa na sua casa? Nada. E aí chega nessa convivência, nesse viver aí, nesse espaço de tempo, chega uma hora que você fala assim, que cor que eu gosto mesmo? Não lembro. Nem lembro que cor que eu gosto. Mas não deixa de ser, porque em determinado momento eu me coloquei no lugar de vítima ok, então você comanda, você leva, né, pode levar. E aí, sistemicamente, a gente pode pensar numa questão transgeracional, vamos dizer assim. A quem eu estou cumprindo aí, o que eu estou honrando com relação a isso. É bem extenso o assunto de hoje, pode ir para inúmeros lugares. Né? Então, aí eu vou puxar aqui um ganchinho, Cidinha, porque eu também já passei por uma situação abusiva, mas não em relacionamento, né, de casal. A minha situação foi no trabalho, né? Eu trabalhei em um lugar onde o meu chefe, ele sempre procurava mostrar o quão incompetente eu era, né? E eu fui acreditando nisso, né? E quando a gente fala que, né, como você falou, que é um lugar cômodo, porque a gente se vê no papel da vítima, e enquanto vítima eu não preciso fazer nada, porque eu preciso que alguém venha me defender, afinal de contas, sou eu quem sou a vítima, sou eu quem estou sofrendo, então alguém vai ter que aparecer num cavalo branco para me salvar. Então, né, mas não é bem assim. E eu precisei passar por muitas situações, né? Eu precisei ter muitas decepções, eu precisei ter, assim, que o meu pai e a minha mãe, né, chegasse para mim e falasse para mim, você não precisa passar por isso, você não vai morrer de fome. Porque qual que era o meu sentimento? Como que eu vou parar de trabalhar? Como que eu vou pagar minhas contas? Né? Como que eu vou ficar dependendo do meu pai e da minha mãe? Que vergonha, como assim? Né? E na época, gente, eu era solteira, tá? Detalhe. Então, se fosse olhar pela lógica da coisa, tudo bem eu voltar para casa, tudo bem eu ficar um tempo desempregada, mas naquele movimento de vítima, né, e perpetrador, como eu vivia com relação ao meu chefe, é uma situação cômoda, mas nem tão cômoda assim. O problema é que quando a gente está numa relação como essa, a gente precisa que ela fique muito ruim para a gente conseguir encontrar a força necessária para sair daquela zona de conforto que a posição de vítima nos dá. Né? Então, assim, é delicado, não adianta assim, a gente falar assim, é fácil sair. Não, não é fácil sair. Por isso que a gente afirma, a gente bate nessa tecla que precisa de ajuda. Eu só consegui sair, assim como a Cidinha disse, com terapia. E eu só consegui sair do meu lugar de vítima agora, gente, há pouco tempo. Né? É depois que eu conheci as constelações familiares. Mesmo fazendo muito tempo de terapia, eu precisei fazer algumas constelações para eu conseguir sair desse papel da vítima. Né? Porque aí a coisa não ficou tão grave como era lá, né? Com essa situação do meu trabalho, mas eu ainda me colocava em situações em que eu me via como vítima. Tá? Então, a gente precisa olhar para isso com muita seriedade. E aí, voltando a falar de relacionamento abusivo de casal, que é muito interessante, a gente vai vendo diferentes tipos de relacionamentos abusivos, né? Mas tem o relacionamento abusivo de casal que ele tem 3 fases, e é interessante porque aí você pode observar na sua vida se você está vivendo isso, ou se tem alguém que você conhece que está passando por isso e precisa de ajuda.
Fase 1 é a fase de tensão. É quando tem os xingamentos, as exigências e a perda de identidade por aquele que está sofrendo o abuso. 2, brigas, aumentando a violência. Aí são discussões feias, chega a violência verbal, violência física. E 3, a lua de mel. Quando já brigou e depois fazem as pazes. São reconciliações dramáticas, grandes promessas de mudanças, grandes gestos de pedido de perdão, mas essas mudanças nunca vêm. Apenas eles entram num platô de um certo tempo de tranquilidade, a pessoa pensa, o outro mudou, graças a Deus, tá tudo bem agora, até acontecer de novo, tá? Então, são fases cíclicas. E aí, quando que essa pessoa vai procurar ajuda? Ela vai procurar ajuda quando o sofrimento já estiver, assim, no extremo, né? Ou, às vezes, existem casos também que nem é a própria pessoa. Quantas mulheres que a gente vê que apanha do marido que está dentro da casa sofrendo, quem força a ela procurar ajuda são os familiares ou alguns amigos que convivem e que vê a situação que chega, né? E aí, vamos para o olhar sistêmico. Por que essa pessoa não tem essa força, né? Por que essa pessoa não consegue se enxergar nesse papel, tanto de vítima, ou, né, quanto da que está sendo mesmo o grande sofrimento, que está passando por esse sofrimento, né? Porque ela não reconhece esse sofrimento, o que leva uma pessoa a conviver, seja num trabalho, né, que está causando sofrimento, seja num relacionamento, num casamento, né? E pior ainda, volto a insistir, existem pais que são abusivos, não no sentido só do abusador sexual, mas do abuso de dominação, né? De fazer com que os filhos se sintam tão rebaixados, tão dependentes, ou se colocam no lugar de dependente dos filhos, né? Que os filhos têm que fazer algo por eles. E aí não deixa de ser uma simbiose, né, gente? Vamos combinar que é um precisando do outro, um dependendo do outro. É sempre simbiótico, porque não existe o abusador onde não existir o abusado. Não existe o algoz onde não existir uma vítima, né? Então, eu vou falar para vocês agora, se vocês me dão licença, meninas, das características de um e de outro, tá? Características do abusador e características da vítima. E aí vem ao encontro de tudo que a gente falou até agora. Abusador. Primeiro, ele tem um complexo de inferioridade escondido sob uma capa de arrogância. Ele acha que ele é o bambambam, a última bolacha do pacote, né? Mas, na verdade, ele tem um grande complexo de inferioridade. Ele tem uma insegurança e uma baixa autoestima enorme, por isso que ele tem que se sobressair sobre os outros. Ele tem que subjugar as pessoas para conseguir se sentir um pouco mais importante, porque no fundo ele acha que ele é um lixo e ele joga isso para cima do outro. Você é um lixo. Eu estou com você, eu estou fazendo um favor para você. Ninguém vai te amar tanto quanto eu te amo. Ai, que arrepio! Vocês já ouviram essas frases? Eu já ouvi. Características da vítima. Ela se acha um nada. Ela é uma presa fácil. É uma pessoa que realmente tem baixa autoestima e expressa isso. Ela sente culpa. Ela se acha merecedora do sofrimento. Então, ela manipula o abusador, fazendo com que ele seja o instrumento do seu sofrimento. Claro que, como a Cidinha falou, esses são movimentos inconscientes, mas eles são extremamente presentes nessa relação.
Porque existem relacionamentos em que, por exemplo, um homem recorrentemente ofende, abusa, até bate na mulher. Ela consegue sair disso, ele casa com outra. E com essa outra, ele não é um abusador, ele é um homem dócil. Por que que isso acontece? Né? Ele não tem coragem de levantar um dedo para a segunda. Porque ela se impõe. Porque ela tem autoestima. Né? Então, a vítima muitas vezes não é tão vítima assim. É como nós estávamos falando, né, Nilce? A situação da vítima, ela é confortável nesse sentido de que ela, socialmente, psicologicamente, ela fica nesse sentimento de que ela não precisa fazer nada porque ela está sendo a vítima. Então, alguém tem que fazer alguma coisa para ajudá-la a sair daquele lugar de sofrimento, né? E aí realmente vira esse ciclo vicioso. A importância de, né, olhar para isso, compreender o que acontece, né, na sua história de vida, há situações em que na família isso é um padrão, né? É um padrão. Então, assim, olha, a filha apanha, a mãe apanhou, a avó apanhou, a bisavó apanhou, a tataravó apanhou, né? Você vê que isso é uma coisa que se repete, né? E se não é uma coisa que se repete, né, com tanta frequência assim nas gerações, mas a gente também precisa olhar, né? O que acontece aí no meu sistema familiar que permite que eu esteja dentro de um relacionamento como esse? Porque existe vamos dizer assim, uma justificativa, mas assim, uma situação que vai me trazer força para que eu consiga sair deste lugar, né? Então, eu preciso compreender que eu não sou vítima, que eu sou dona da minha vida e que somente eu vou conseguir buscar forças para sair disso. E eu consigo força quando eu tomo essa consciência e eu vou buscar a ajuda necessária, né? Então, eu vou buscar uma terapia, eu vou buscar recursos, né? De repente, alguém ali que possa me dar o apoio, porque dependendo do relacionamento, não é simplesmente acatar minhas coisas e ir embora, né? De repente, eu vou ter, ali a situação já chegou num grau de violência e de controle tamanho, que eu vou precisar ficar num lugar onde essa pessoa não saiba que eu esteja, né? Então, mas quando eu compreendo que somente eu vou conseguir sair desta situação, que os recursos vão depender de mim, eu começo a criar esses pensamentos, eu começo a criar essas possibilidades para eu encontrar saídas, né? Porque senão o mundo inteiro vai querer me ajudar e eu não vou conseguir aceitar essa ajuda. Né? Eu sempre vou colocar um empecilho para aceitar aquela ajuda. Eu sempre vou ter uma justificativa para não aceitar aquela ajuda. Por isso que eu preciso tomar consciência de que a responsabilidade para sair disso é toda minha. Isso eu estou falando da posição da vítima. Mas mesma coisa do abusador, né? Porque ele também tem esse sentimento de que o que ele está fazendo não está correto. Né? Porque pode parecer que é tudo muito simples, tudo muito maravilhoso para o lado dele, mas existe também toda essa cobrança, né? Que tem das pessoas ao redor dele e até mesmo dele, porque ele sabe que aquilo não está correto. Então, para ele também conseguir sair desse ciclo vicioso de violência, né, de provocar a violência, ele também vai precisar entender que isso só vai depender dele, que ele tem que buscar ajuda. Então, ajuda é para os dois lados. Não tem como a gente sair de uma situação como essa sem a gente compreender que só depende de nós. E é como se falou, né, Mara? Isso pode estar vindo já repetindo por muitas gerações, né? Então, o que é, né? Uma pessoa que é violenta, que não consegue manter um mínimo de comunicação, né? Que você fala, e isso de modo geral, que não seja só com a companheira, né? Seja na família,
ele apresenta essa característica agressiva e violenta. Provavelmente vem já dos antepassados, e ele tanto repetindo quanto honrando aí alguma forma, honrando alguém que foi de uma forma violenta, porque a gente não sabe o que se passou lá no passado, né, das nossas famílias. Então, um provável assassino, um provável já alguém que já lidava com que era esse tipo de violento, né, e ele vem honrando isso. Então, no caso, ele fazendo um trabalho de autoconhecimento, tomando para si a responsabilidade, com certeza ele vai conseguir trabalhar isso. Porque uma pessoa assim também não é feliz, também não consegue viver tranquilamente, né? E aí começa aquelas coisas, vai para uso de remédio, enfim, às vezes chegando até às tragédias que a gente vê aí, né? Chega num ponto, acaba cometendo um homicídio e depois chora dizendo que foi por amor, né? Em muitos casos, chora, né, cai em si, sei lá, e diz que foi por amor, mas como que pode trabalhar isso, né? Como que você pode desejar isso para outra pessoa? No entendimento torto dessa pessoa, ela realmente acredita que ela está fazendo aquilo por amor, né? Esse desejo dela de melhorar o outro é porque ela o ama, mas ela não consegue compreender que se a gente ama, a gente deixa o outro ser como ele é. E se isso não se isso não cabe, né? O jeito que o outro não cabe no meu jeito de ser, se eu realmente o amo, então eu falo assim, olha, para mim não dá, né? Vai ser feliz com outra pessoa e eu vou ser feliz da forma que eu dou conta, né? Isso é amar, é você permitir que o outro seja do jeito que ele é. E quando você entra nesse ciclo vicioso, isso não é amor, né, gente? A gente assim, são vários outros sentimentos, menos amor, mas a pessoa acredita piamente que ela está amando e que ela está fazendo de tudo para que o outro seja feliz. Gente, vale lembrar, voltando a falar, esse relacionamento abusivo não é só a violência física, não é só a agressão. Psicológica, Uma moral, pessoa né? que diminui a outra na frente das outras pessoas, humilha na frente das outras pessoas. Gente, não é possível que a pessoa esteja numa situação confortável e feliz, passando por uma situação dessa, onde o outro humilha, né, quer rebaixar, e a outra pessoa se colocar numa situação de que, tudo bem, ele é assim mesmo, ele é estressado, ele tá sem o calmante. Gente, né, vamos ligar a chavinha aí, ficar esperto. Bom, peguei uma pedra amarela agora, o citrino, que vai trazer um pouco de luz aqui para a nossa história. A saída disso qual que é? Tem saída? Tem saída. E já foi falado aqui, é o autoconhecimento. Então, eu coloquei aqui várias perguntas, meninas, para a gente pensar. Porque o autoconhecimento vem da gente fazer as perguntas certas, né? Para a gente ver o que é de verdade. Vamos enfrentar esses questionamentos. Primeira pergunta: por que você precisa ser abusado? Abusada. Quando você aprendeu que você não vale nada? Quando você aprendeu que amor é agressão? Quando você aprendeu que ciúmes exacerbados é demonstração de afeto? Quando você aprendeu que não pode se sustentar sozinha, sozinho, e precisa do dinheiro do outro? Quem está manipulando quem? E depois de você responder essas perguntas, como a gente vai sair de uma relação abusiva? Atenção, gente. A saída. 1. Você tem que procurar alguém de confiança para te ajudar. Sozinha você não consegue sair disso. Sozinho você não consegue sair disso. Você precisa de uma rede de apoio, de suporte, família e amigos. Retome aquelas relações que você cortou em nome desse relacionamento exclusivista, né?
Outra coisa, tomar consciência da sua situação e de que é possível sair disso. Fortalecer-se internamente. Por isso que a gente falou tanto de terapia, de constelação, para a gente se fortalecer por dentro. Mudar as suas crenças limitantes de culpa, de merecimento, de autopunição, de menos-valia, para o empoderamento. Sair de uma relação abusiva, gente, é sempre muito dramático. Cuidado com a hora do término. Que seja longe da pessoa, por telefone, por e-mail, por WhatsApp ou em local público. Nunca fica sozinha em casa junto com ele ou com ela, porque pode haver violência. Peça sempre o apoio de alguém para estar junto com você. Você poderá ser perseguido, perseguida, quando quiser terminar. E poderá desistir da separação. Cuidado com a sua vaidade, em achar que você pode mudar o outro e voltar para ele e se colocar essa meta. Porque tudo pode piorar. Corta na raiz. Você pode ser mais feliz do que isso nessa vida. E atenção, última coisa que eu quero falar para vocês. O outro não muda, viu? Quem muda é você, se você quiser. Só vai mudar se ele quiser. Né? Vem o Papa, vem o pastor. Ninguém muda ninguém. O xamã. Se ele não quiser mudar, se o outro não quiser mudar, não vai mudar nunca. Então, E aí, por isso a importância de se autoconhecer. Né? Quando você começou a falar das perguntas que a gente tem que fazer para entender o que, né, o que eu preciso fazer para mudar, né, para entender o porquê que eu estou onde eu estou, me fez pensar assim na importância da educação que nós damos para as nossas crianças, né? Porque a educação que nós tivemos foi essa educação, e isso, gente, eu não estou falando mal dos nossos pais, tá? Porque na época era isso que era certo, tá? Então, isso não é um julgamento. Mas hoje a gente já tem conhecimento e recursos suficientes para entender que nós podemos educar os nossos filhos de uma forma diferente. Nós podemos educar os nossos filhos de uma forma que eles acreditem, que eles percebam que eles possam ser capazes de administrar a própria vida. Que eles têm valores, que eles têm merecimentos, que eles podem fazer o que eles quiserem, desde que eles saibam o que eles estão fazendo, que eles respeitem o lugar onde eles estão, respeitem as pessoas, e que eles respeitem a si mesmos, tá? Então, vamos olhar para a educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes, que essa crença pode começar lá desde muito cedo, né? Nessas relações abusivas que a gente tem dentro de casa, que os nossos pais acreditam que eles estão fazendo, que eles estão dando para a gente a melhor educação possível, tá? Então, hoje a gente tem condições de saber quais são os resultados, coisa que eles lá atrás, eles não tinham esse conhecimento. É saúde mental, né? Saúde mental, exato. Não dá para viver eternamente dentro de um conflito, né? Dentro de uma situação dessa. Eu queria falar para vocês, contar para vocês, num curso de Direito Sistêmico, que eu terminei agora há pouco, eles falaram muito sobre essas redes de apoio, né? Essas casas de apoio. Então, foram juízes, né, que deram o curso, e é fantástico a gente imaginar que tem pessoas, né, dentro do direito já com essa visão sistêmica, na intenção de dar esse apoio, não só psicológico, mas até financeiro, para esse tipo de pessoas, essas famílias que sofrem. E o mais bonito que foi o depoimento de uma advogada, que ela não conseguiu ainda implantar todo o sistema, todo esse projeto, que é da doutora Vanessa Alfiero, lá em Praia Grande, se não me engano. Essa moça, ela contou, essa advogada, ela é de Manaus, Rondônia ela é.
e ela trouxe o depoimento de um homem, que ele era muito violento, ele já estava com medida protetiva, ele não podia nem se aproximar da mulher e da filha. Ele começou a participar desses grupos, desse projeto, que ela fez assim, muito precariamente, não tem nada a ver com o projeto criado, que é aqui do litoral de São Paulo, mas mesmo assim ela conseguiu, e ele dá o depoimento que ele conseguiu refazer a vida dele com outra mulher, mas que ele tem o contato com a ex-mulher, com a filha, e todo mundo ficou feliz. Então, é possível, gente, é possível, às vezes, continuar no mesmo casamento, né? Como a Mara disse desde o começo, são duas pessoas doentes, não é uma só. Não é só o perpetrador, não é só o abusador que é o doente. Então, são as duas pessoas doentes criando mais pessoas doentes, porque a família adoece junto, né? Os pais, quem estiver por perto, e os filhos, no caso, se tiverem filhos, imagina como é para uma criança conviver numa casa dessa. Então, é super importante, eu acho que aqui em Mogi Guaçu nós não temos uma casa de apoio, nós não temos algum lugar que essas pessoas possam buscar esse tipo de abrigo, vamos dizer assim, né, de primeiro momento. E é muito importante, então, que essas pessoas que estão nessa situação de sofrimento entendam que é possível sair disso. É possível viver num mundo de Alice, não totalmente o tempo inteiro, mas existe vida fora dessa violência, fora dessa agressão, né? É possível ser feliz, né? É possível ser feliz. Você viu que o tema hoje é tão lascado que nós estamos tudo assim, né? Numa vibe assim. Tudo séria, né? Uma vibe meio pesada. Eu acho que então eu queria. Deixa eu fazer alguma coisa para desanuviar. Eu tô até com um pouquinho de dor muscular. então, ó, eu queria assim, já que nós estamos chegando no final, eu vou mudar para minha pedra translúcida, com muita luz, tá? Trazendo luz para mim, para você, Cidinha, para você, Mara, para todo mundo que estiver nos ouvindo agora, né? Agradecer, pedir perdão da gente estar trazendo um tema tão pesado, né? Para quem gosta de ouvir a gente brincando e tal, mas é absolutamente necessário. E eu queria pedir licença para vocês, meninas, para fazer a oração da serenidade, porque o relacionamento abusivo é um vício, né? É um vício para o perpetrador, para a vítima, está todo mundo viciado num tipo de relação, né? Que traz algum prazer, que traz alguma recompensa em algum momento, e um sofrimento atroz do outro. E tem gente que é muito viciado justamente nessas emoções fortes, que acha que a vida, para ser vivida, tem que ter isso. Né? Tem gente que não consegue viver a vida assim numa mansidão, fica nervoso e precisa das emoções mais fortes. Então, eu gostaria, então, de pedir licença para terminar com a oração da serenidade, porque ela é boa, tá? Ter serenidade é melhor do que viver num pico de alegria e de tristeza, não dá, tá bom? Posso começar? Por favor. Trazendo luz, convido vocês para orar comigo. Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para mudar aquelas que eu posso, e sabedoria para perceber a diferença umas das outras. Perfeito, gente. Agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente, quem passou e saiu, quem vai chegar, quem vai vir. Hoje eu fiz uma live, assisti uma live que foi gravada ontem, e eu achei tão bonito ela falar quem vai vir do futuro. Então, quem vai vir do futuro, que seja proveitosa e que a partir daí a gente consiga fazer mudanças, né? Como nós fizemos nas nossas vidas, a gente vem aqui mostrar que é possível, que
que é válido você fazer uma mudança na sua vida, para que você, sendo uma pessoa melhor, tudo ao seu redor seja melhor. Nunca quero mudar o outro, muda você primeiro. O caminho, o percurso, ele é longo, ele não é fácil, mas ele vale a pena. Né? Vale muito a pena a gente curando as nossas feridas e nos permitindo ser felizes. Porque a gente sendo feliz, as pessoas ao nosso redor vão ser felizes também, né? A felicidade, ela é contagiosa, né? Então, gratidão, foi muito bom estar aqui com vocês. Até semana que vem. Gratidão, pessoal. Lembrem-se, nós estamos esperando vocês no Espaço Mahadeva, com todo o respeito, com todo o carinho. A gente trabalha com as terapias naturais, com atendimentos sistêmicos, e estamos lá para servir. Gratidão. Tá, gente. Até semana que vem. Abraço.